abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Hoje nós vamos dar início ao estudo de todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um manual de ética cristã. Esse livro nos ensina como vivermos com sabedoria, como lidarmos com situações do nosso cotidiano, como lidarmos com o nosso próximo, como os filhos devem tratar os pais, como é a relação marido e mulher. É um livro muito rico, queridos. Quando a gente medita nesse livro, como assim fala conosco? Porque ele lida exatamente da nossa vida do dia a dia. Então, vamos abrir os nossos corações para nós assimilarmos, tá, queridos? O que o livro de Provérbios tem para nos ensinar, tá? Então, veja bem, o livro de Provérbios, ele foi escrito, a grande maior parte dos versículos, por Salomão. Ele não foi o único que escreveu, né? Nós temos também a pessoa de Agur e temos também a pessoa de Lemuel. Temos alguns capítulos que são de escritores anônimos e outros que são ditos só apenas como sábios, né, que escreveram esses livros. Mas a grande maior parte, quem escreveu foi o rei Salomão. Provérbios, né? Provérbios é uma sentença que substitui muitas palavras. Então, significa em vez e verbo, palavra, vocábulo. Então, você usa poucas palavras para trazer grandes ensinamentos, né? Nós conhecemos, por exemplo, alguns provérbios populares que são aí passados de pais para filhos, né? Um deles é: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Esse é um provérbio popular que nós aprendemos, ou seja, é uma frase, mas que traz grande ensinamento para nós, para termos cuidado com as nossas companhias, porque nós somos afetados pelas pessoas com as quais nós caminhamos, pelas quais nós andamos juntos, né? A Bíblia fala sobre um provérbio que diz: as más conversações corrompem os bons costumes, que quer dizer basicamente esse provérbio popular aí: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, no livro de Provérbios nós vamos ver exatamente isso. Várias frases, comparações, similaridades que vão nos ensinar verdadeiras riquezas sobre o bom procedimento, sobre como nos devemos comportar, como devemos agir. Então é um livro muito rico. O tema central do livro é sobre sabedoria, né? Sobre o entendimento de mestre, habilidade, perícia. Então, por isso que eu digo, aqui nós estamos nos matriculando na escola da sabedoria. Estudar provérbios é nos matricularmos numa escola de sabedoria. E quem aqui de nós que não quer, que não deseja ser mais sábio? Eu desejo ser uma esposa mais sábia, uma mãe mais sábia, uma amiga mais sábia, né? Então todos nós almejamos e desejamos ser pessoas sábias. E sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas é tola. Tem gente que já fez faculdade, mestrado, doutorado e não é sábio. Tem conhecimento, tem informação, mas não tem sabedoria. E em contrapartida, nós temos também muitas pessoas que não têm estudo nenhum, mas é de uma sabedoria singular, de uma sabedoria ímpar. E que a gente fala: nossa, como é bom conversar com aquela pessoa, porque ela é tão sábia. Mas ela às vezes não tem nem muita informação, muito conhecimento, mas ela tem sabedoria, né? E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria para nós. Sabemos que foi Salomão que escreveu a maioria dos provérbios, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que tem tantos ensinamentos aqui no livro de Provérbios, né? Então, vamos lá. Provérbios é um guia prático de vida. Trata de assuntos vitais como o uso da língua, o uso do dinheiro, a amizade, a família, o sexo, a tentação, o adultério, a ganância, o poder e negócios, ok? Então, vamos começar mergulhando nos ensinamentos do livro de Provérbios. Vamos abrir
Provérbios do capítulo 1. Eu vou estar fazendo a leitura por partes, e aí a gente lê o versículo e faz o comentário, tá bom? E assim a gente vai avançando a leitura. Provérbios capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Bom, sabemos que Salomão, ele foi um grande rei. E ele foi filho de rei também. Salomão era filho do rei Davi, que foi um grande rei de Israel. E Salomão, quando teve que suceder o pai dele, ele fez uma oração, onde ele poderia pedir riquezas, mulheres, prestígio, mas ele pediu para Deus sabedoria. E Deus, juntamente com a sabedoria, deu a ele tudo o que decorre, de uma vida de um sábio. Então, ele pediu sabedoria para governar. E ele recebeu não apenas sabedoria, mas também riquezas incontáveis. E era um homem culto, um homem erudito, e douto nas questões práticas da vida. Aí você pode falar assim, mas claro, Salomão foi criado no Palácio Real, ele teve ali os melhores professores. Mas não foi esse o diferencial de Salomão. A sabedoria que ele tinha era uma sabedoria que vinha de Deus, que vinha do trono de Deus sobre a vida dele, para trazer discernimento, para trazer entendimento, prudência, bom senso, habilidades que você precisa muito mais do que um bom professor. E Salomão, Deus atendeu a oração de Salomão e deu a ele a sabedoria. Então, nós vimos que o conhecimento meramente nem sempre vai levar a uma pessoa sábia. Sabedoria é usar corretamente o conhecimento. Sabedoria é andar conforme o conselho de Deus, fazer a sua vontade e deleitar-se nele. Então, meus irmãos, nós não podemos separar a sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto, da pessoa de Deus. Porque ser sábio é temer a Deus. Versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Olha só, aqui, queridas, a gente fala do ensino que transforma. Não é apenas informação e conhecimento. Quando a gente fala de obter o ensino do bom proceder, é você ter mais do que informação, mas você ter uma vida transformada. Quando você aprende algo que muda a sua vida. Essa é a sabedoria de Deus, que a gente aprende. E essa sabedoria, ela traz uma mudança no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. A gente vê hoje, quando a gente olha para os jornais, para a televisão, para a internet mesmo, que muitas vezes não há verdadeira justiça nos tribunais. Não há bom proceder por parte de governos, de liderança, pelo contrário. Muitas vezes há um mau exemplo, a gente vê a justiça sendo distorcida, torcida, mal aplicada, beneficiando o culpado e prejudicando o inocente. A gente vê sempre isso. Por quê, queridas? Falta a verdadeira sabedoria. Não tem a sabedoria que transforma. Outro exemplo que a gente dá é que o século XX, nós estamos no século XXI, mas no século passado, tanto na época de 1917, depois de 1945, nós tivemos duas grandes guerras, num período de grande conhecimento. Mesmo tendo tantos conhecimentos, isso não impediu de governos de subjugarem pessoas,
pessoas, de explorarem, de mandarem pessoas para campo de concentração só porque era judeu, só por causa da sua nacionalidade, ou guerras mesmo por conta de disputa de poder, disputa de território. Então a gente vê que conhecimento por si só não é sabedoria. A sabedoria de Deus é aquela que traz transformação, que traz um bom procedimento, que traz sobre nós justiça, né? Como mães, como nós precisamos ser justas com os nossos filhos, como pais. Uma coisa assim que eu sempre aprendi, né, a minha mãe, não é porque é filho que eu vou passar a mão na cabeça, não. Se está errado, está errado. Pode ser meu filho, pode ser quem quer que seja. A régua é a mesma. O que está errado, está errado, independente de quem quer que pratica, né? Então a sabedoria de Deus, ela traz isso para nós, ela transforma a nossa vida, transforma as nossas atitudes, nos torna mais justos, mais equânimes. Versículo 4, que diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Prudência é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Prudência é sinônimo de cautela, de precaução. E o bom siso é aquilo que a gente fala de juízo, né? Fulano tem juízo. Se ele tem juízo, ele tem o bom siso, ele tem bom senso, ele tem sensatez, ele tem o discernimento. Então aqui fala para dar aos simples a prudência, a cautela, a precaução, e aos jovens conhecimento e bom siso. Olha só, a juventude ela é marcada por um período na vida de muitas atitudes inconsequentes. O jovem, ele é afoito, naturalmente, ele não mede muito as consequências. Por isso que a gente fala que ele é imaturo ainda, né? Porque ele age muito no calor da emoção, no ímpeto. Mas o jovem temente a Deus, que bebe da sabedoria de Deus, aqui fala que essa sabedoria vai dar aos jovens conhecimento e bom siso, vai dar ao jovem essa sensatez, esse juízo que nós tanto oramos para que Deus derrame sobre a vida dos nossos filhos, né? É a sabedoria de Deus, que é andar no caminho do Senhor. Versículos 5 e 6. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Queridos, olha que interessante. Aqui não está falando assim, ó, ouça o ímpio e cresça. Está falando o quê? Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos sábios. O que esse versículo nos mostra? Que a busca pela sabedoria, ela é uma constante na nossa vida, ela é contínua, ela é um aprendizado continuado. Então, se eu já sou uma mulher sábia, eu devo continuar buscando mais entendimento, mais sabedoria, mais habilidade, mais prudência. Por quê, queridos? Porque se nós pararmos de crescer, nós vamos regredir. Não é verdade? Nós estamos num mundo em constante movimento. Se eu parei de aprender, eu vou regredir, eu vou retroceder. Então, por isso é importante, por isso que nós, né, às vezes falamos assim, eu já li a Bíblia toda. Nós vamos ler de novo. Eu já cresci minha vida inteira em escola bíblica dominical. Eu vou continuar. Porque o alimento, ele é todo dia. Ele é diariamente, senão a gente vai ficar desnutrido. Eu posso ter comido bem a vida toda, mas preciso continuar me alimentando corretamente. As verdades espirituais é da mesma forma. Então, a busca pela sabedoria, ela é constante. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse texto, versículo 7, ele nos mostra qual é a diferença entre uma pessoa sábia e uma pessoa louca. O sábio,
O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então o sábio, ele busca conhecer a vontade de Deus. Ele busca aprender conforme as orientações, o conselho de Deus na sua palavra. Já o louco, ele acha que ele é mais sábio do que Deus. Ele fala, não vou ouvir aqui a Bíblia não, eu vou andar conforme aqui, a minha cabeça mesmo. Ou seja, ele se acha mais esperto do que o Criador. Ele se acha mais conhecedor e inteligente do que o próprio Deus. Na realidade, quem abandona a palavra é porque ele se acha melhor que Deus e ele não precisa dessa palavra. Ele vai agir porque ele sabe o que é melhor para ele. Mas o sábio, ele entende como ele necessita da direção de Deus, porque nós não sabemos, né, irmãos, de nós mesmos. Nós precisamos da orientação de Deus, conhecer mais a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Então essa é a diferença entre o louco e o sábio. Versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui o conselho é, filhos, escutem os seus pais. Hoje eu estava, no carro, eu até falei para os meninos, falei, olha, o filho que ele desonra os pais, o filho que ele não obedece o pai, ele tem a direção do desastre definida na vida dele. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porque o filho que ele ouve o ensino do pai e não deixa a instrução da mãe, ele tem promessas de bênção, ele tem promessas de vida longa sobre a terra, e ele tem promessa de ser feliz, de bem-aventurado. Ele tem essa promessa. Queridos, e Deus, ele não erra na sua palavra, ele vela em cumprir a palavra dele. Mas um filho que o pai fala e ele faz tudo o contrário, ele tem a certeza do desastre, da destruição na vida dele. E a Bíblia que diz isso. Então, filhos, escutem os seus pais. E nós vivemos numa geração, queridos, de que a desobediência aos pais, ele mostra a decadência da geração que nós vivemos. Porque a geração de hoje, ela acha que sabe mais do que os pais. Ela acha que entende mais. Ah, pai, você não sabe de nada não. Mãe, você não entende de nada não. Eles podem saber até mais de tecnologia do que nós, que a gente apanha pra caramba, né? Mas de vida, de escola de vida, eles não sabem. Bíblia é princípio, obediência. Por que filho tem que honrar? Vamos lá, versículo 9. Porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. A figura da diadema para a cabeça e colar para o pescoço, elas remete à ideia de honra e de beleza. Então, o que esse versículo nos ensina? Que um filho que é atento à instrução do pai e da mãe, ele não apenas ele vai ter uma vida longa e feliz, mas, além do mais, ele vai ter uma vida adornada de honra e de beleza. Vai ter uma vida leve, uma vida bonita, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida que vai ter honra e beleza. Essa é o que Provérbios nos ensina. Olha quanta riqueza, queridas. A obediência aos pais não apenas protege os filhos dos perigos mortais, companhias nocivas e lugares escorregadios, mas também os toma pela mão para levá-los a um lugar alto de segurança, a um jardim enfeitado de felicidade e a uma sala adornada de honra. Portanto, filhos, escutem e honrem seus pais. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Traduzindo, fuja das más companhias. Vocês já repararam que as pessoas que andam no caminho do mal, elas nunca querem andar sozinhas. Elas querem trazer o maior número de pessoas para o mal
caminho. Já repararam isso? Então eles espreitam nas escolas para seduzir os adolescentes, as crianças ou jovens para o mau caminho. Então, o versículo está alertando ao nosso jovem, ao nosso adolescente, às crianças, exatamente a isso. Atente ao conselho dos seus pais. Obedecem aos seus pais. Mas se os pecadores tentar seduzir vocês, porque lá na escola o papai e mamãe não estão junto. Então vão vir as propostas, vão vir as seduções, né? As propostas, as vantagens do mau caminho. E aqui fala, ó, não consintas, não aceites as propostas más. Porque, queridas, o pecado, ele é assim, ele oferece um prato bonito, de uma aparência bonita. E tem mais, o sabor desse prato do pecado, ele é agradável na boca. Mas quando ele desce para o estômago, ele tem veneno e ele traz a morte. Essa é a fraude do pecado. O pecado, ele tem uma aparência que seduz, mas ao final ele é caminhos de morte e ele traz destruição. Então, aqui nesse provérbio vem alertar exatamente a nossa juventude sobre essa cautela. Não se deixe envolver pela sedução do pecado, pelas propostas dos pecadores, mas fuja das más companhias. Versículo 11, nessa mesma linha. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos os inocentes. Aqui já está mostrando pessoas com discurso de violência mesmo, pessoas do crime, que trazem essas propostas. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que o crime não compensa. O crime não compensa, porque ao final é a fraude do pecado, é caminho que traz a morte. Só que, como é uma fraude, ele se apresenta de uma forma muito atraente. Porque senão, queridos, ninguém caía na esparrela dessas propostas. Então, uma vez um advogado me contou que um criminoso, gente envolvida aí com tráfico, da pesada e tudo, ligou para esse advogado, falou assim, olha, eu quero que você leve uma informação para dentro do presídio. E era assim, muito dinheiro. Porque o advogado, ele tem o livre acesso, para visitar o seu cliente dentro do presídio. E ali ele poderia levar essa informação para o preso ali. Então, era uma proposta financeiramente extremamente sedutora e lucrativa. E aí o advogado, olha, me desculpa, mas eu não atuo na área criminal. E saiu fora. Então é assim que age. Outro me contou também, um pai de família, o pessoal envolvido com tráfico, chegou para ele e fez uma proposta, olha, eu quero que você vá dirigindo caminhão carregado de drogas, até tal lugar. E era muito dinheiro. Então, para quem está num aperto financeiro, fala, uau, a minha chance de me ver livre das minhas dívidas. E a gente orientando, falou, meu pai na época e tal, olha, não entra nessa não, isso é furada. Você pode ser preso, você pode ser morto, e se envolver com um criminoso, é gente que não tem palavra. E para fazer o mal, sai fora. Mas o que a gente vê? Que essa gente, ela não mede esforços, se for necessário, para matar, inclusive, gente inocente, como diz o texto aí de Provérbios. Vamos espreitar, vamos espiar, vigiar os inocentes, E, se possível, eles matam para ter ali o que eles buscam, Que normalmente é riqueza. Versículo 12. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. O que a gente verifica aqui? Que a perversidade não tem limite. Aquele que quer se dar bem em cima do outro, a perversidade não tem limite. Gente, é mais ou menos assim. Um trabalhador honesto, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu vim para Brasília, isso há 27 anos atrás, comprei o carro, 1/3 do meu salário era para pagar a mensalidade do meu carro. Durante 3 anos eu paguei esse carro. E era assim, eu ganhava R$ 1.500 na época. R$ 500 eu pagava o carro,
R$500 era para pagar minhas despesas e as outras partes eu pagava uma escola, um curso que eu queria estudar, né? Então era mais ou menos assim. Ou seja, eu não tinha roupa da época, da moda e tudo, porque o dinheiro era tudo muito contado. O dinheiro que eu tinha só para mim era um dinheiro contado. Aí veja bem, aí eu fiquei lá ralando 3 anos. Aí vem o bandido, ele está disposto a matar, ele está disposto a qualquer coisa. Pega o carro e leva, não, agora eu tenho um carro. Sabe? Não trabalhou, não ralou, não suou, mas eu já tenho um carro, porque eu fui ali e peguei. Então é mais ou menos assim a vida do criminoso. Então ele traz a proposta para o jovem, para o adolescente que está começando na vida ainda, é tentador. A proposta é tentadora, mas Provérbios vem nos ensinar, através da sabedoria, que o crime não compensa, que o final dele realmente é caminhos de morte e de destruição. Vamos lá, versículo 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Aqui são os bens mal adquiridos. Os bens adquiridos com violência, com roubo, né? O que o texto fala? São bens mal adquiridos, porque eles vão encher a casa deles de despojos, né? E toda sorte de bens preciosos. Gente, um produto de roubo, é abençoado um dinheiro desse? Um dinheiro proveniente de roubo, de assassinato, de ilegalidade, é uma riqueza amaldiçoada. É isso que Provérbios nos mostra. Pode escrever, essa riqueza não vai trazer prosperidade, não vai trazer alegria, ela vai trazer destruição, porque ela é uma riqueza maldita. Versículo 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Aqui, proposta, né, dos criminosos. Olha, vamos juntos, né? A gente vai dividir as riquezas e tal, vamos assaltar um banco e depois a gente divide a riqueza. É uma riqueza maldita e é uma aliança maldita. Cuidado! O texto orienta exatamente isso. Fuja dessas pessoas. Não ande com essas pessoas. Fuja enquanto há tempo. Olha o versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Ou seja, ó, casca fora. Versículo 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Como nós já vimos, eles estão dispostos a tudo. Esse é o caminho do crime, né? Eles estão dispostos a tudo. E o lucro do crime é perda. Versículo 17 e 18. Pois, debalde significa em vão. Pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Aqui, o autor, Salomão, ele faz uma comparação. O caçador, quando ele vai pegar uma ave, ele faz uma armadilha. Mas se a ave ela olhou e viu a armadilha sendo montada, ela foge. Mas aqui não, os criminosos, eles montam essa armadilha e sabe o que acontece? Eles próprios é que caem na armadilha que eles mesmos fizeram. E versículo 19 para finalizar. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Veja bem, o que é a ganância? É querer mais, é querer além, é querer o que é do outro, é querer tudo. É como você colocar algo dentro de um saco furado. A ganância, ela nunca satisfaz. A pessoa quer sempre mais. Por isso que a gente vê, às vezes, políticos, né, que roubam. Dá para enriquecer, assim, manter as 4 gerações seguintes e ainda está roubando mais ainda. Não satisfaz. A ganância, ela é assim. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, fica aqui a nossa lição. Tantos
princípios ricos para nortear a nossa vida e a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que nós, como pais, como pai, como mãe, possamos reforçar esses ensinamentos para os nossos filhos também, ensinando para eles que o crime não compensa, que o que compensa é obedecer pai e mãe, obedecer